Queridos, paz do Senhor Jesus. Os que podem, abra sua Bíblia, por favor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Leiamos a partir do versículo 13. Leiamos a partir do versículo 13. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aleluia. Tomai o vosso assento, queridos. Me pediram para falar isso aí. Deixa eu falar. Quem está vivo aí, dá um glória. Deixa comigo. Gostei. Eu quero mostrar a vocês o consolo de Deus através do arrebatamento. O consolo de Deus através da mensagem do arrebatamento. A ideia, a doutrina da vinda do Senhor Jesus havia provocado 3 problemas na igreja em Tessalônica. O primeiro, eles pensavam que a vinda do Senhor se daria já no tempo deles. O segundo problema foi preocupação com os mortos. E o terceiro problema era o desejo de estarem vivos quando Jesus viesse para arrebatar a sua igreja. Paulo deixa claro que haveria um tempo determinado, específico e de espera para esse tempo tão esperado pela igreja do Senhor em Tessalônica. Nos versículos que lemos, Paulo trata principalmente de um problema: a preocupação com os mortos em Cristo. A ansiedade deles, a pergunta daqueles crentes da igreja local era: se Jesus está vindo, o que será dos que morreram em comunhão com Ele? Ele vem em glória, nós o encontraremos, já queremos que Ele venha no nosso tempo. Mas aqueles que morreram não verão nada, não experimentarão nada. O que tem de promessa para a minha mãe que servia ao Senhor, para o meu pai, ou para o meu filho, ou para meu irmão, minha irmã, meus avós? Pastor Paulo, Jesus está vindo e a gente vai, mas aqueles que foram sepultados, aqueles que pela enfermidade, pelas dificuldades da vida, já morreram, se perderam, não vão experimentar, não vão vivenciar
esse encontro glorioso, então Paulo vai lhes dizer algumas verdades a respeito da vinda do Senhor para nos arrebatar, que servem também de consolo para muitos que me escutam aqui. Jesus levou a minha avó, e agora em fevereiro, Jesus levou o meu pai. Os piores momentos para mim, dentro desse processo, é estar sozinho num quarto de hotel. E muito do que vejo e ouço, me lembro da minha avó e me lembro do meu pai. Minha mãe e minha avó me ensinaram a orar. O meu pai me ensinou a meditar nas escrituras sagradas. Me ensinou, ele nem sabia o que era homilética, mas em sua simplicidade, me instruiu sobre a postura no púlpito, o tratamento com aqueles que já viveram o meu futuro, como receber aqueles que são consideradas os cordeirinhos, os pequeninos, os novos na fé, as crianças. Meus mentores, meus heróis, minhas referências, minhas influências. Os irmãos aqui me impactou cantando os hinos da harpa de pé, a pedido do pastor presidente. Me lembrei de quando minha avó, toda manhã, quando eu passava alguns dias com ela, a partir dos meus 5 anos de idade, ela me fazia ficar de pé para cantar 2 hinos da harpa e ler o texto bíblico com ela. Esses estão com Cristo, e nos momentos de solidão, angústias, dores, marcas, lembranças, o que me consola é a doutrina da escatologia. O que me consola é saber que eles estão num lugar, numa presença tão maravilhosa, que não sofrem as mesmas lutas que nós sofremos aqui. Por isso Paulo disse no versículo 18: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A irmã Kemily já começou pelas suas canções ungidas pelo Espírito Santo a consolar corações de crentes aqui, e a minha conclusão com a minha participação é consolar o seu coração. Não sei quem partiu para a eternidade, sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido, um líder que te influenciou, sua avó, seu avô. Em comunhão com Cristo eles partiram. Dói, machuca, as lembranças vêm, geram desânimos e perguntas momentâneas, mas você não pode parar. Conheço líderes, conheço crentes que pela ausência de alguém, pela ausência de alguns, param no meio da caminhada, não conseguem avançar sem ela, não conseguem avançar sem ele. As palavras de Paulo serão como pregos bem fixados na tábua do seu coração nessa noite, e você vai sair daqui mais avivado com essa palavra, porque longa é a sua caminhada. A primeira palavra de Paulo para o consolo, através da mensagem do arrebatamento, é: a igreja não pode se entristecer como os ímpios que não têm esperança. Os ímpios, ao olharem para a morte de outro ímpio, eles não têm nenhum tipo de esperança. Podem inventar com suas falsas religiões um tipo de paraíso ou céu que a Bíblia não promete. Mas se a Bíblia não promete, é mentira de Satanás para enganar quem faz parte do seu reino. Mas o crente, quando perde um ente querido, quando passa dessa vida para a eternidade em comunhão com Cristo, aqueles que ficaram podem sim se entristecer. Estamos num mundo caído e quebrado pelo pecado, mas até as tristezas dos crentes é diferente das tristezas dos ímpios.
E eu ainda digo mais: a tristeza do crente é bem melhor do que a alegria dos ímpios, porque a alegria do ímpio é passageira e vai se transformar em tristeza eterna, mas a tristeza do crente é passageira. Depois que a trombeta tocar, temos promessa de alegria eterna, aleluia, e reinaremos para sempre com o Senhor. Paulo diz no 13: não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais. A ignorância escatológica, o não conhecimento do que acontecerá com aqueles que morreram em Cristo Jesus, gera tristeza desnecessária. Não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já descansam das labutas dessa vida no Senhor, porque se vocês tiverem ignorância, ou seja, não souberem o que a Bíblia ensina sobre isso, vocês vão se entristecer como os demais. Entre Jesus Cristo e o crente que o ama, há uma relação que não pode ser destruída entre o crente que partiu para Cristo e Cristo. Tem uma aliança que não pode ser destruída, até mesmo pela morte. Romanos 8:38, nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Para o mundo, a morte é o fim, mas para a igreja do Senhor, para o crente, ela é uma ponte que mais rápido faz alguns crentes se encontrarem com o Senhor da glória. Para Jesus é só um sono, pois dada a palavra de ordem, o corpo ressuscitará, esse crente se levantará, e com eles nos alegraremos para sempre na face do Senhor. Em segundo lugar, a segunda palavra do consolo paulino, através do arrebatamento, é: não se preocupem com aqueles que já morreram em comunhão com Cristo, porque a mesma glória que Jesus trará para buscar os vivos envolverá os que já morreram. Não se preocupem, não se entristeça com aqueles que já morreram em comunhão com Cristo, pois a mesma glória que acompanhará Jesus na sua vinda também envolverá o corpo daqueles que já morreram em comunhão com Ele. Filipenses capítulo 3, versículo 21, esse mesmo Paulo escreveu que Cristo transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder. Paulo está dizendo que a glória que trará nas nuvens o nosso Cristo também arrancará do pó da terra os nossos pioneiros das Assembleias de Deus, também levantará do pó da terra os nossos queridos irmãos que já partiram para a glória, além do alcance dos nossos olhos, além do que os maiores escatólogos podem explicar. A alma dos nossos irmãos virá com Jesus nas nuvens, e esta alma, depois de uma palavra de ordem, se encontrará com o corpo na terra, ressuscitado, levantado e transformado. Eu sei que você pode lembrar de alguns deles que morreram sozinhos, principalmente na pandemia. Ninguém podia chegar perto, havia um protocolo a se cumprir,
não havia possibilidade do último carinho, do último toque, do último olhar. Quantos deles enfermaram e partiram na solidão? E é óbvio, no caixão só cabe um, na sepultura desceram sozinhos. Mas veja o que Paulo diz: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Deus os tornará a trazer com Jesus nas nuvens. Olha que coisa maravilhosa! Aqueles que em solidão enfrentaram a morte virão acompanhando Jesus, cercados por miríades e miríades de anjos, aleluia, para se encontrarem com o corpo ressuscitado e transformado. Jesus sozinho entregou o seu espírito na cruz, sozinho Jesus foi sepultado, sozinho Jesus foi ressuscitado, e os que morreram com ele em comunhão com Cristo, esses virão acompanhando o nosso Senhor no dia do arrebatamento da igreja. Então, nós que estamos aqui sentindo saudades, olhando as fotos, foi falado aqui, qual o nome daquela irmã que contaram uma linda história? Olha a Bíblia, boi! Irmã Zóia. E tem também o Otto Nelson. Esses que nos deixaram lembranças, nos deixaram história, partiram, mas tem uma promessa: além da ressurreição, transformação, tem a glorificação e de nos encontrarmos com eles. Terceira lição, terceira palavra do apóstolo Paulo para gerar consolo na igreja, através da mensagem do arrebatamento, é a palavra do Senhor garante. Veja, versículo 15: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Paulo está dizendo, essa palavra de consolo que eu digo a vocês, não me baseio em palavras de filosofias e sabedorias humanas, nem grega, nem romana, porque se basear nas palavras de ímpios para gerar esperança futura, a tentativa se frustrará. Em suas tumbas de pedras, eles gravavam os seguintes epitáfios. Os ímpios, pagãos do tempo de Paulo, escreviam as seguintes palavras: eu não era, cheguei a ser, não sou, não me importa. Eu não era antes de nascer, cheguei a ser, nasci. Não sou, morri. Não me importa, ou seja, morreu, acabou. Aí Paulo diz, eu não me baseio na palavra desses homens que pensam e escrevem desse jeito. Tósquio escreveu, uma vez que o homem morre, não há ressurreição. Paulo diz, eu não digo isso baseado na palavra de Tósquio. Teócrito escreveu, há esperança para quem está vivo, mas os que morreram estão sem esperança. Ainda bem que Paulo não escreveu se baseando na palavra de Teócrito. Catulo escreveu, quando nossa breve luz se extingue, existe uma noite perpétua, que dela nunca mais sairemos. Ainda bem que Paulo não se baseou na palavra de Catulo. Ele disse, digo isso baseado na palavra do Senhor. Eu digo isso pela palavra daquele que nunca participou de um velório, porque onde ele chegava, ele cancelava o velório. Filha de Jairo, ressuscita. Filho da viúva de Naim, ressuscita.
Senhor, já cheira mal, tira a pedra. Senhor, já tem 4 dias, tira a pedra. Senhor, era para vir antes, tirai a pedra. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Paulo está dizendo, a esperança, o consolo está baseado na palavra do Senhor Jesus. Os ímpios na hora da morte veem trevas. Os ímpios na hora da morte não têm esperança se não tiver um crente lá para evangelizá-lo. Você que está desviado, você que está desviada, você que não é crente, você que está me ouvindo pregar, você está ouvindo a palavra desse pregador, você já ouviu a palavra de outros pregadores, e você sabe que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Você sabe que a senhora merece respeito, mas só o Senhor merece adoração. Você sabe, o padre também sabe que não adianta invocação de santos ou mortos para a salvação daqueles que já morreram, porque espiritismo é mentira, a reencarnação espírita é mentira, o purgatório é outra mentira, o salário do pecado é a morte, depois da morte segue-se o juízo. Não adianta tentar se enganar. Os homens sabem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas enganam o ser humano por causa de suas tradições. Hoje você se torna indesculpável. O único que garante vida eterna é Jesus. João 14, ele disse: eu sou o caminho, eu sou verdade, eu sou a vida. Não é um, é o, não existe outro. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Sabe por que eu estou lhe dizendo isso, desviada? Sabe por que eu estou lhe dizendo isso, desviado? Você, ao morrer, vai deixar mais tristeza no coração de sua mãe crente, vai deixar mais tristeza no coração de seu pai crente, vai deixar mais tristeza no coração de seus amigos crentes, porque eles te amam. Mas se você morre sem comunhão com Deus, você vai para o inferno. E no dia da ressurreição, você vai se encontrar com Jesus, não no tribunal de Cristo, mas diante do grande trono branco. A terra fugirá, o céu fugirá, para ninguém tentar se esconder. E você, juntamente com seus amigos de balada, com seus amigos que te apoiam, rebelião contra os princípios de Cristo, estarão suspensos no ar. Não terá como se esconder. Apenas ímpios como você ao seu lado. Na sua frente um trono branco, porque o juiz é santo. Na sua frente um trono grande, porque o juiz é grande. O juiz que você pensa que não julga, vai te julgar. Os anjos e a igreja como testemunhas. E Cristo te chamará e te levantará, te lançando no lago de fogo, através de sua ordem poderosa. É mentira do teólogo liberal que Deus não é fogo consumidor. É mentira do pregador de net que Jesus não é juiz. Estou aqui lhe dizendo: volta para Jesus, antes que Jesus volte para a igreja, porque seus entes queridos que conhecem Jesus terão tristeza maior ao saberem que você partiu para a eternidade sem conhecer Jesus. O pastor vai ter misericórdia e vai orar pela sua mãe. O pastor vai ter alegria de orar pelos seus pais. Vão fazer um culto no seu lar, se Deus permitir, e vão aconselhar que sua família se converta, só para não irem para o mesmo lugar que você vai.
O meu Jesus é amor, mas é justiça. O meu Jesus é água da vida e fogo consumidor. O meu Jesus é Salvador, mas também é juiz. O meu Jesus, que é o Jesus dessa igreja, é Cordeiro de Deus que tira pecado do mundo, mas também é leão da tribo de Judá. Escapa-te por tua vida, volta logo para Jesus, que eu quero te ajudar a cantar uma canção. Existe um hino que só crente pode pensar nele e cantá-lo antes da sua morte. Que hino é, pastor? Vou cantar, e a igreja que tem essa mesma esperança vai cantar comigo. E quando enfim se Jesus não voltar antes, enfrentarei. Isso aqui é só para crente agora. Sem medo Qual é o dia da vitória? Porque Ele posso crer no ar. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. A quarta palavra de consolo do apóstolo Paulo através do arrebatamento é: não precederemos os que dormem, os que morreram. Ou seja, nenhum crente vivo no dia do arrebatamento subirá antes dos mortos, que serão ressuscitados. Paulo diz no versículo de número 15: nós, os vivos para a vinda dele, não precederemos os que dormem. Ele está dizendo: não vamos subir antes deles, porque o mesmo Senhor descerá com a trombeta de Deus, com alarido e com voz de arcanjo, e os que morreram ressuscitarão primeiro. Eu quero a sua ajuda, porque eu preciso explicar. Diga: ressuscitarão primeiro. Paulo está dizendo: a gente não vai subir antes deles. Eles terão uma experiência corporal antes mesmo de subirem. Agora olhe isso: a experiência do corpo será primeiro, mas não vão subir primeiro. Porque unidade na igreja, até no arrebatamento vai ter. Vai ressuscitar primeiro, mas não vai subir primeiro. Vão ressuscitar. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens.
para quê, Paulo? Para encontrar com o Senhor dos ares. Ei, irmã Maria, tu não vai subir e o Zé vai ficar na sepultura. Ei, irmão João, tu não vai subir e a Joana vai ficar na sepultura. Não, primeiro eles ressuscitam. Quando eles ressuscitam, o nosso corpo no mesmo momento é transformado, mas de uma maneira sábia e perfeita. Subiremos juntos em comunhão, todos os santos em Deus, nesse dia ressuscitam para subir. Adão, Eva, Sem, Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Moisés, profetas, apóstolos, os nossos entes que morreram em Cristo ressuscitarão, mas ninguém sobe primeiro. A igreja subirá em unidade. Nos encontraremos nas nuvens para estarmos frente a frente com o Senhor. Não importa a situação, que o corpo foi sepultado, assim como ele fez Adão do pó da terra, no soar da trombeta, no alarido, na voz do arcanjo. Pó com pó se unirá, célula com célula se unirá, como em Ezequiel 37, osso se juntará ao seu osso. Os corpos serão novamente formados, e nesse momento a alma desce e se encontra com o corpo ressuscitado, e nesse contato o corpo é transformado. Mas enquanto isso acontece, meu som por favor, mas enquanto isso acontece, tem algo acontecendo também no corpo dos vivos. Tem algo acontecendo também no corpo dos vivos. Como, pastor? Nosso corpo no mesmo momento será transformado. Será uma experiência muito rápida. Será uma experiência do piscar de olhos. Diz o texto no versículo 16: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O que é o alarido? Som que ninguém discerne. A nova Jerusalém está descendo. Os anjos que não param de cantar estão acompanhando o noivo. Lembra que no tempo antigo, principalmente no tempo de Cristo, o noivo vinha ao encontro da noiva, acompanhado, cercado de amigos. E agora vem Jesus na companhia dos anjos, que o adoram sem cessar, na companhia dos santos. Ele vem com alarido. Esse tipo de som, alarido, impacta o mundo, é claro. O mundo perceberá que algo estranho está acontecendo. A Confissão de Fé das Assembleias de Deus afirma que nesse momento o mundo não verá a transformação do corpo dos crentes. Será invisível aos olhos do mundo, pois é muito rápida a promessa. Mas o mundo perceberá esse alarido do impacto da chegada de Cristo em nossa atmosfera. Fará com que os ímpios se despertem. O que está acontecendo? O que é isso? Daniel capítulo 10, quando o Senhor vem a ele, e ele escuta a voz do Todo-Poderoso, ele disse: os que estavam comigo ouviram algum tipo de som, mas temeram e não entenderam nada. Em João 12, o pai bradou em direção ao filho, e quem estava próximo disse: foi um anjo. Outro disse: não, não foi um anjo, foi um trovão. Em Atos 9, quando o Senhor falou com Saulo, seus amigos perceberam algo,
mas não tiveram a mesma clareza de experiência que o apóstolo Paulo teve. Agora, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, Paulo diz: ele vem com som, ele vem com barulho, ele vem com um tipo de som que ninguém vai discernir. Só os santos lá em cima saberão o que está acontecendo. Alarido, voz de arcanjo. O que é a voz do arcanjo? É a autoridade de um dos príncipes, de um dos capitães dos exércitos do Senhor, chamando os anjos para virem acompanhar o noivo, pois ele vai se encontrar com a sua noiva. Tem demônios nas regiões celestes, Efésios capítulo 6. Mas com Miguel, a derrota do dragão já está decretada. E agora Miguel convoca as hostes celestiais, e vem eles acompanhando o noivo, para tirar a noiva dessa terra. Mas tem um terceiro som, alarido, voz de arcanjo, voz de autoridade, voz de comando, e com trombeta de Deus. Trombeta de Deus. Eu quero ouvir a igreja glorificar agora, porque isso é só para nós. Trombeta de Deus. Por que eu digo que isso é para nós, igreja de Jesus? Porque o Espírito que habita na igreja veio de Deus. A trombeta que vai tocar, que vai soar, o chamamento que virá é de Deus. Então, quando esse som iniciar lá, o Espírito vai nos despertar aqui. O Espírito vai nos sensibilizar aqui. Eu acredito que não importa quem estará cantando, não importa que tipo de música, hino você estará ouvindo no seu fone, mas no momento que essa convocação acontecer, todo tipo de som silenciará, e a igreja ouvirá essa convocação e dirá: que som maravilhoso, que som maravilhoso. Vão até tentar comunicar e perguntar: está ouvindo? De repente, quando a igreja tenta discernir essa convocação, quando a igreja tenta discernir esse tipo de som, o corpo é transformado. 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Não é arrebatados agora, é transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então se cumprirá a palavra: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está a tua força, ó inferno? Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que vitória é essa, igreja? Isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Nesse momento tão rápido, o corpo é transformado. A trombeta, que é a convocação, nos chama, e de repente os filhos desviados dirão: cadê mamãe? Cadê papai? Os pais não crentes, cadê meus filhos? Os ímpios dirão: os crentes sumiram.
E os desviados dirão: não, eles não sumiram, eles subiram ao encontro do Senhor, como está prometido nas Escrituras. Maranata, Maranata. Os obreiros podem dizer Maranata, as mulheres podem dizer Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tem gente que está incomodado com a palavra dessa. Tem gente que não se impacta com a mensagem dessa. Mas ainda tem crente que diz: como é bom ouvir falar que meu noivo veio me buscar. Eu não sou daqui, aqui eu não quero ficar. Volta logo, Jesus. Volta logo, Jesus. Quais são os significados da palavra arrebatar? Primeiro, pegar rapidamente. Arrebatar, pegar rapidamente. Por que que ele vai pegar rapidamente? Para que você não se atrase mais. Ele é tão misericordioso, maravilhoso, que, como falamos à tarde, Ageu 1 e 2, tem crente dizendo: ainda não é o tempo, ainda não é o tempo. Mas tem alguém orando por nós, tem alguém intercedendo. E ele é tão amoroso que ele vai tirar rápido. Ele não quer nos deixar mais nessa terra. Quando chegar o dia do arrebatamento, Ele vai nos arrancar rapidamente. Segundo, arrebatar, tomar a força. Arrebatar, tomar a força. Por quê, pastor? Porque vai ter crente que vai estar assim, enraizando com coisinhas bobas dessa terra. Vai ter crente que ainda vai estar se apegando, mas vai ter alguém orando por você. Liberta ela completamente, Jesus. Liberta ele completamente, Jesus. Aí Jesus vai tirar com toda a força, como quem diz: eu não vou te perder para Satanás. Eu não vou te perder para Satanás. Vem. Arrebatar também significa tomar para si. Só a noiva se alegra com a vinda do noivo. Eu repito, arrebatar não é tomar daqui simplesmente colocar lá, não. Arrebatar, pegar rapidamente. Arrebatar, pegar com força. E o endereço, arrebatar para mim. Para mim. Eu explico melhor usando o texto que você conhece, João 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito, mas eu irei e vos prepararei lugar. Virei outra vez. Agora é para quem está ligado. E vos levarei para mim mesmo. Você não é crente só por causa do céu. O céu só é céu porque Jesus está lá. Eu vou para o céu porque Jesus vai me levar para Ele, para que onde eu estiver, vós estejais também. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Dê a luz da manhã.
disse eu não te quero? Alguém já lhe disse não há espaço no meu coração para você? Aí Jesus diz eu vou te arrebatar. Essa igreja é pentecostal. Essa igreja é avivada. Eu não sou profissional de púlpito. Eu não sou animador de plateia nem de palco. Mas com muito temor, quem pode fala comigo. Diga em Gênesis 28. Ficou horrível. Em Gênesis 28. O céu se abriu para Jacó. Em Ezequiel 1, o céu se abriu para Ezequiel. Em Isaías 6, o céu se abriu para Isaías. Em Mateus 3, o céu se abriu para Jesus. Em Atos 7, o céu se abriu para Estevão. Em Atos 10, o céu se abriu para Pedro. Em Apocalipse 4, o céu se abriu para João. Mas no toque da trombeta, o céu vai se abrir para mim. Pode adorar. Quem ele vem. O mundo vai ficar, as vaidades vão ficar, as enfermidades vão ficar, o pecado vai ficar, a morte vai ser vencida, mas a igreja vai reinar. A igreja vai reinar. A igreja vai reinar.
Nesse dia o Senhor vai dizer ao Otto Nelson: eu recebi o bastão e continuei a obra. As irmãs vão poder dizer à irmã Zóia: obrigado pela sua história que tanto me incentivou. Eu vou dizer: eu venci, vó. Eu vou dizer: eu preguei naqueles congressos, pai. Sua mãe que te viu desviado, mas você voltou para Jesus. E você vai dizer: cheguei, mãe. Deixa Jesus libertar. Deixa Jesus libertar. Pode orar, igreja. Pode orar, obreiro. Seja livre em nome de Jesus. Debaixo dessa unção que está aqui, seja curada dessa enfermidade. Seja curado dessa depressão. Seja curada dessa depressão. Toda a síndrome do pânico. Isso, ministra, porque Jesus está aqui. Há uma batalha travada. É por isso que no dia da vida do Senhor, o arcanjo dará ordem, convocando anjos para lutarem contra demônios, pois eles não vão impedir a subida da noiva. A batalha está travada, mas a vitória é garantida pelo sangue do Cordeiro. Estenda as mãos, igreja. Fala: demônio, é uma ordem só. Sai agora. Em nome de Jesus. Chama ela pelo nome. Chama ela pelo nome. O diabo perdeu mais uma, porque quem manda aqui é Jesus. Quem manda aqui é Jesus. Quem manda aqui é Jesus. É Jesus, é Jesus.